Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 10 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Gibeão sitiada por 5 reis. Ontem nós falamos da estratagemas dos gibeonitas. O povo de Israel não consultou ao Senhor, fez aliança com esse povo e percebeu que eram seus vizinhos, que foram enganados. Josué os tornou lenhadores, retiradores de água, ou seja, eles ficaram ali servindo ao povo de Israel. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e a havia destruído totalmente, e feito de Ai ao seu rei como fizera Jericó, e ao seu rei e aos moradores de Gibeão, fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros, sabe a quem? A Orão, rei de Esbom, e a Pirã, rei de Jamute, e Jáfita, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, ficamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis. É isso mesmo. Os 5 reis subiram apressadamente. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal: não retire as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitavam nas montanhas juntaram-se contra nós. Então os amorreus, eram várias cidades, cada um, várias nações ali que formavam, um verdadeiro monopólio. Então aqui nós estamos vendo 5 reis amorreus que subiram contra os gibeonitas. E os gibeonitas vai fazer valer a aliança que eles tinham feito com o povo de Deus. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo sobre Gigal, O Senhor tinha dito: não temas, porque nas tuas mãos entreguei, e nenhum deles poderá resistir. Olha que maravilhoso, Josué já foi para a guerra sabendo que era vencedor. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite ele foi subindo desde Gigal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe de Bet-Horon e o derrotou até Azeca e Manquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel na descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram na chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. E aí, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas suas mãos. Disse na presença dos israelitas: sol, detém até Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro do justo? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se. Quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este,
nem antes e nem depois deles, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial e a Gigal. Olha o poder da oração, fazendo milagres, né? E aí nós vamos ver que Josué vai prender esses 5 reis. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué. Foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. E disse, pois, Josué: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ele homens que o guardem, porém vos não detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás, e não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou em vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes deles entraram nas cidades fortificadas. E voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois que Josué abria a boca da cova, e dali trazei-me os 5 reis. E fizeram, pois, assim a cova que trouxeram os 5 reis, rei de Jerusalém, rei de Esbom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon. Trazido os reis, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães dos exércitos que tinha ido com ele: chegai, pondo o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então disse Josué: não temais, nem vos aterrorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará a todos os vossos inimigos contra o qual pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, matou e o pendurou em 5 madeiros. E ficaram eles pendentes no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que tirasse-os do madeiro e lançasse-os numa cova, onde se tinha escondido, e a boca da cova puseram grande pedra, que ainda lá se encontra até os dias de hoje. E aí nós vamos ver Josué continuando, né, aí o intuito pela qual foi chamado, o propósito pela qual ele foi chamado. Josué foi chamado para conquistar. Josué foi dado a ele autoridade. Deus disse a ele: ninguém subsistirá a você, Josué. Vai, seja forte, seja corajoso. Olha que lição nós aprendemos, não é? Que precisamos entender qual é o nosso chamado. Para que o Senhor nos chamou? E quando estamos certos disso, não devemos recuar, mas avançar, porque o Senhor é conosco. No mesmo dia, tomou Josué Maquedá e o feriu a espada, bem como ao seu rei, destruiu totalmente todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez o rei de Maquedá como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Maquedá, a Líbna, e pelejou contra ela. Então aí você vai aqui perceber nesse capítulo 10 que Josué vai avançando nas conquistas. Então Josué e todo Israel com ele voltou de Debir e pelejou contra ela. Né? Então você vai vendo Laquis, Eglon, ele foi avançando. E aí assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa do Neguebe, a Campina, a descida das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu Josué desde Quedes-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozém até Gibeão. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gigal. E aí nós vamos ver no capítulo 11 outras vitórias, né? Inclusive ele vai trazer a partir do versículo 7, né, do capítulo 12,
um arquivo, né? Um arquivo das conquistas, um resumo, um balancete com todas as conquistas, né? Que Deus deu ao povo. Olha só, os reis vencidos por Moisés e depois os reis vencidos por Josué. São estes os reis da terra dos quais os filhos de Israel feriram, cujas terras se apossaram antes da Jordão, o Transjordânia, né? Então, nós vamos lembrar que ali ficou a tribo de Ruben, os Rubenitas, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Eles tomaram posse dessas conquistas de terra que ainda foi no período onde Moisés vivia. E aí eles ficaram lá, mas fizeram um acordo de continuar a pelejar em favor dos seus irmãos, né? E aí nós vamos ver que são estes os reis da terra dos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão. Então, antes do Jordão foram as conquistas através ainda de Moisés, aonde apossou essas 2 tribos e meia. Depois do Jordão começou a era de Josué com as conquistas. Rei Jamute, o de Laquis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Orma, Arade, Libna, Adulão, Maquedá, Betel, Tapuá, Efer, Afeca, Lazaron, Madom, Azor, Siron, Meron e Axaf. O rei de Tananaque, Megido, o rei de Quedes, Joquineias e o rei Dor, Naftador. E aí nós vamos ver em Gigal e outro. E o rei de Tirza, outro. 31 reis foram vencidos através das pelejas travadas por Josué. E aí amanhã nós vamos falar de terras que ainda não tinham sido conquistadas. Depois desse balancete de conquistas trazido por Josué no capítulo 12. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. E eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe no grupo da família. Vamos propagar a palavra que gera vida. Deus te abençoe.